Oi, gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos ao canal. Carmelo mata o pai. Juliano é preso acusado de ter matado Ramiro. Carmelo chantageia Lucrécia para conseguir se casar com ela. Será que ele vai conseguir, gente? Paulino sofre um AVC. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Meu Pecado, no resumo semanal de 18 a 22 de setembro. Segunda-feira, 18 de setembro. Lucrécia diz à mãe que o pai está passando por um momento muito difícil, conta sobre a praga no pomar e diz que elas precisam apoiá-lo. Rosário diz a Lucrécia que está disposta a desistir do divórcio, mas ela tem que esquecer de uma vez e para sempre do Juliano Horta e aceitar se casar com Ramiro Souza. Lucrécia diz à mãe que não vai aceitar essa chantagem, porque nem que Ramiro fosse o último homem da terra, ela nunca se casaria com ele, e o chama de velho asqueroso. Rosário diz que se fosse ela, pensava duas vezes. Lucrécia diz à mãe que não tem nada para pensar, e que se isso for implicar em abandonar o pai dela, que ela resolva com a sua consciência. Assunção vai visitar Delfina, e fica sabendo por Tonha o que aconteceu com Paulino. Carmelo volta a encontrar Fidel no bar, e eles conversam. Fidel pergunta a Carmelo se ele conhece Delfina. Carmelo diz que sim e conta que ela tem um filho que se chama Manuel. Renata pergunta se Lucrécia não vai mais embora de São Pedro. Lucrécia diz a Renata que não pode ir, com tantos problemas por ali. Padre Matias e Branquinha sofrem ao se despedirem. Juliano diz para o padre não se preocupar, porque ele vai cuidar bem de Branquinha. Os moradores da cidade esperam por Padre Matias na frente da igreja para se despedirem. Emocionado, Padre Matias se despede deles. Lucrécia diz a Juliano que lamenta muito, mas eles têm que cancelar tudo. Juliano pergunta por quê. Lucrécia diz a ele que como as coisas estão, ela não pode abandonar o pai. Juliano diz a Lucrécia que quanto mais eles demorarem, mais riscos vão correr. Lucrécia diz que o pai está com muitos problemas e tentou se matar. Juliano pede perdão a Lucrécia e diz que ela tem toda a razão. Ramiro fica observando os dois à distância. Lucrécia e Juliano se despedem com um beijo apaixonado e ela volta para a fazenda com Delfina. Juliano vê que Ramiro estava os observando e não gosta nada. Lucrécia decide ficar para ajudar o pai na recuperação. Paulino pede que ela vá embora antes que Rosária destrua a vida dela. Carmelo está bebendo com Fidel quando este deixa cair a medalha de Juliano. Carmelo a pega e aguarda. Ramiro fica sabendo que há praga em sua plantação. Lucrécia e Juliano decidem fugir juntos e pedem a Padre Matias que os case. Renata percebe que a prima está planejando algo e conta para a tia. Rosário ordena que Renata espione Lucrécia. Depois de descobrir que a casa de Rio Branco, onde Justina ia, pertence a Ramiro, Rodolfo a pressiona e ela acaba confessando que é amante de Ramiro há muitos anos. Rodolfo procura Ramiro, que confirma tudo e ainda conta que dá dinheiro a Justina. Rosário flagra Lucrécia saindo com uma mala e tenta detê-la. Mas a filha diz que tem a bênção do pai para ir embora e se casar com Juliano. Rosário faz de tudo para impedir que a filha vá embora, mas Lucrécia a enfrenta e sai de casa. Terça-feira, 19 de setembro. Juliano aluga um quarto na pensão de Dona Socorro para seu pai. Juliano se encontra com Lucrécia no Rio. Diz que por enquanto não pode deixar a cidade porque o pai precisa dele e a leva para a pensão. Rosário procura Ramiro e diz que ele precisa fazer alguma coisa para impedir que Lucrécia vá embora com Juliano. Ramiro telefona para Juliano. Diz que ele ou Josué não é filho de Rodolfo e marca o encontro à meia-noite para lhe revelar a verdade. Carmelo chega em casa bêbado e encontra o pai saindo e levando um revólver. Ramiro espera Juliano. Carmelo segue o pai. Chega antes de Juliano e insiste para que ele deixe Lucrécia em paz. Os dois discutem, entram em luta corporal e o revólver dispara. Ramiro cai ferido e tem nas mãos a corrente com a medalha de Juliano, que estava no pescoço de Carmelo. Quarta-feira, 20 de setembro. Carmelo pega o revólver, entra no carro e foge, deixando o pai. Quando Juliano chega ao local, encontra Ramiro ferido. Ele pergunta quem atirou,
mas Ramiro não consegue dizer e morre com a medalha de Juliano em suas mãos. Juliano, acompanhado do pai de Lucrécia, vão até a delegacia registrar a ocorrência. Juliano é detido quando Teresa o acusa de ter matado seu pai. Enquanto isso, Carmelo esconde o revólver e a camisa suja de sangue. Josué diz ao pai que não aprova o comportamento da mãe e diz que também quer ir embora de casa. Quando os policiais perguntam a Juliano sobre a medalha, ele afirma que foi roubada quando ele foi atacado. Carmelo pergunta a Fidel onde ele encontrou a medalha. Fidel conta que Ramiro lhe pagou para que matasse Juliano e que foi nesse dia que pegou a medalha. Assunção está arrumando o quarto de Carmelo quando encontra a camisa ensanguentada e o revólver que ele havia escondido. Assunção acusa Carmelo de ter matado o próprio pai. A princípio, Carmelo nega, mas depois diz que foi um maldito acidente. Assunção diz a Carmelo que não pode ser cúmplice dele, muito menos quando o inocente vai pagar pelo crime que ele fez. Carmelo implora para Assunção não entregá-lo, diz que ela é muito mais que uma mãe para ele, e uma mãe não faz isso com o pior dos seus filhos. Lucrécia diz para Juliano se cuidar e não se esquecer do quanto ela o ama. Rodolfo diz a Lucrécia que vai conseguir um advogado para Juliano. Assunção diz a Carmelo que vai se calar só até passar o sepultamento de Ramiro, para que Teresa não sofra mais. Lucrécia pede a Deus para ajudar Juliano e diz que em troca fará tudo o que ele lhe pedir. O corpo de Ramiro chega na igreja e Lucrécia vai embora. Rosário diz para Paulino que Juliano Horta matou Ramiro. Paulino se surpreende e Rosário diz: para ver nos braços de quem você queria deixar sua amada filha. Teresa sofre muito ao se despedir do pai. Atormentado, Carmelo não consegue ficar dentro da igreja. Renata diz a Carmelo que sente muito a morte do pai dele, mas que a única coisa boa disso tudo é que ele vai herdar tudo. Mas o chato é que ele não vai poder ficar com a Lucrécia, porque mesmo que condene o Juliano, a prima dela nunca vai ligar para ele. Carmelo manda Renata calar a boca e se mandar. Justina vai ver Juliano e diz para ele não se preocupar, porque o pai dele está procurando um advogado. Justina pergunta por que Juliano foi encontrar Ramiro, porque tinha que defender aquela palhaça. Juliano diz à mãe que não foi defender Lucrécia e conta que Ramiro lhe disse que Josué ou ele não é filho do pai dele. Juliano diz à mãe que Ramiro não pôde lhe esclarecer nada e exige que ela lhe diga quem dos dois não é filho de Rodolfo. Surpresa, Justina jura a Juliano que nem ele nem Josué são filhos de Ramiro Souza e diz que ele inventou isso para confundir a cabeça dele, para convencer ele a ir vê-lo. Quinta-feira, 21 de setembro. Rodolfo diz a Lucrécia que não conseguiu nenhum advogado para Juliano e eles não têm outro remédio a não ser esperar que designem um defensor público. Rodolfo diz a Lucrécia que mesmo Ramiro estando morto, ele continua sentindo muito rancor. Padre Matias chega no cemitério no momento do sepultamento de Ramiro. Depois do sepultamento, Paulino pergunta a Matias o que ele faz ali. Padre Matias diz que o bispo chamou, disse que recebeu a carta que ele e Rodolfo escreveram, reconsiderou as coisas e o mandou de volta para não endossar a série de bobagens que haviam dito dele. Carmelo encontra a carteira de Juliano no escritório do pai. Padre Matias fica surpreso quando Josué diz a ele que o pai não mora mais ali porque descobriu que a mãe dele foi amante do Ramiro Souza. Paulino diz a Lucrécia que como as coisas estão, é melhor ela voltar para casa e que há provas que incriminam Juliano. Lucrécia diz ao pai que Juliano não matou ninguém e mesmo que tudo acuse, ela sabe que ele é inocente e se recusa a voltar para casa. Carmelo pergunta para Assunção se ela ficaria calada se ele conseguir com que Juliano Horta seja inocentado. Rosário diz a Renata que Paulino e ela não vão se divorciar, porque nesse momento eles têm que cuidar de coisas muito mais importantes. Carmelo diz a Lucrécia que tem a prova da inocência de Juliano, mas só vai falar com a polícia com a condição de que ela se case com ele. Enojada com a proposta de Carmelo, Lucrécia diz para ele que não aceita esse acordo ridículo e que nunca será esposa dele. Carmelo diz que se fosse ela pensaria 2 vezes, porque agora ela é a única que pode salvar Juliano. Lucrécia deixa Padre Matias a par de tudo o que está acontecendo com Juliano. Carmelo fica furioso por não encontrar em suas coisas a arma e sua camisa suja de sangue.
Lucrécia conta para Padre Matias, em confissão, o que Carmelo propôs a ela e diz que de repente está nas mãos dela salvar Juliano. Padre Matias diz para Lucrécia não se deixar chantagear por nenhum motivo e não se casar com o hipócrita do Carmelo, porque seria o pior erro da sua vida. Carmelo pergunta a Assunção onde estão a pistola e a camisa dele. Assunção diz a ele que guardou para se proteger e que é melhor ele cumprir o que prometeu. Padre Matias vai visitar Juliano na cadeia. Diz que Lucrécia está preocupada com ele e disposta a mover céus, mar e terra para ajudá-lo. Padre Matias disse que Deus queira que ela não esteja disposta a vender a alma para o diabo para conseguir isso. Surpreso, Juliano pergunta por que Padre Matias diz isso. Padre Matias desconversa e diz que é só uma maneira de falar. Modesto informa a Rosário o estado da plantação de maçãs e diz que vai custar muito dinheiro para plantar tudo novamente. Padre Matias vai buscar Branquinha. Branquinha fica muito feliz com a volta do tio. Fidel procura Carmelo, afirma que sabe que foi ele que matou o próprio pai e diz que Juliano foi acusado porque acharam a medalha dele junto ao corpo de Ramiro. Carmelo manda Fidel ir embora e não vir com chantagens idiotas para ele. Fidel diz que vai dar um prazo para Carmelo, até ele receber a herança do pai dele e vai embora. Rosário diz a Paulino que pensou melhor e, apesar de tudo, quer continuar ao lado dele. E agora que apareceu essa maldita praga na plantação, eles devem ficar juntos para enfrentar esse problema. Paulino diz a Rosário que, independentemente de haver ou não divórcio, as árvores estão contaminadas e, para isso, não há mais remédio. Padre Matias e Branquinha voltam a morar na casa da paróquia de São Pedro. Lucrécia encontra o pai na rua. Paulino diz a Lucrécia que sente muito que ela não tenha conseguido fugir dali, porque assim teria evitado esse espetáculo de ver o pai falido. Rodolfo leva o advogado Mendonça para falar com Juliano. Ao ficarem a sós, o advogado aconselha Juliano a se declarar culpado. Indignado, Juliano diz ao advogado que precisa ser defendido por alguém que acredite nele e dispensa os serviços dele. Fidel encontra Delfina e a incomoda. Modesto se aproxima e defende Delfina. Fidel percebe que Modesto não sabe quem ele é, revela que é o pai de Manuel e vai embora. Modesto fica muito chateado por Delfina não ter lhe contado que o pai de Manuel está vivo. Juliano conta para o pai o que o advogado lhe disse. Diz que não atirou em ninguém e que não sabe como não tiveram a ideia de fazer um teste de pólvora. Rodolfo se anima e diz que isso seria uma maneira de mostrar que ele não atirou. Paulino chega na plantação se sentindo mal, mas decidido a destruir tudo. Ele pega uma serra e começa a cortar uma árvore. De repente, Paulino para e cai no chão. Os empregados se desesperam. Sexta-feira, 22 de setembro. Rodolfo e Lucrécia questionam os policiais porque não fazem o teste de pólvora em Juliano. O policial diz que já passou muito tempo desde que a arma foi disparada. Não deve ter mais vestígios de pólvora no detido e tudo o acusa. Aflito, Chema conta para Rosário o que aconteceu com Paulino. Rosário fica assustada ao ver o estado em que Paulino se encontra. Paulino está imóvel e não diz uma palavra. Rosário e Renata levam Paulino às pressas para o hospital. Delfina avisa Lucrécia o que aconteceu com o pai dela. Carmelo vai falar com o advogado sobre o testamento do pai e fica sabendo da crise que Paulino está enfrentando, que ele pode perder toda a sua plantação. Josué vai se despedir de Juliano para ir para o seminário e diz que espera que o irmão possa sair da cadeia o quanto antes. Delfina pede para Modesto perdoá-la e diz que se não disse nada sobre o pai de Manuel é porque não queria que ele fosse reclamar e acabasse se metendo em problemas. Modesto diz a Delfina que a perdoa, a abraça, mas pede para ela prometer para ele que não vai lhe esconder mais nada e assim que puder vai ter que dizer para Manuel quem é o pai dele. Lucrécia chega no hospital e Rosário a manda ir embora. Lucrécia diz à mãe que tem todo o direito de estar ali. O médico informa a Rosário, Lucrécia e Renata que Paulino sofreu um AVC e que além dele perder a fala, o corpo está paralisado. Rosário coloca a culpa em Lucrécia pelo que está acontecendo com Paulino. Lucrécia diz à mãe que ela não vai fazê-la se sentir culpada, dessa vez não. Padre Matias fica sabendo do que aconteceu com Paulino e vai apoiar Lucrécia. Lucrécia diz ao padre que a mãe sempre a culpa de tudo e pergunta qual é o pecado dela, se é não ter morrido no lugar do seu irmão César ou simplesmente ter nascido mulher.
Josué vai se despedir do pai e avisa que irá embora no dia seguinte. Rodolfo diz que Josué tem a bênção dele e que espera que tudo corra bem. O policial informa Juliano que amanhã bem cedo ele será transferido e julgado. Rosário chora e pede para Paulino não deixá-la. No bar, Carmelo escuta Chema contando para um amigo o que aconteceu com Paulino e diz que agora ele não tem tanto dinheiro. Padre Matias conta para Rodolfo que Paulino está no hospital. Carmelo liga na fazenda, diz a Rosário que ficou sabendo o que aconteceu com o marido dela e pergunta se pode ajudar em algo. Rosário diz que talvez ele possa ajudá-la, e muito. A enfermeira avisa Lucrécia que Paulino está sendo levado para o quarto e entrega para ela um bilhete que deixaram na recepção. Lucrécia se emociona ao ver o pai. Paulino tenta falar com ela, mas não consegue. Lucrécia diz para o pai não se esforçar, que tudo vai ficar bem e pede para ele descansar. Rosário chega e Lucrécia sai do quarto, deixando os pais sozinhos. Rosário vai atrás dela, pede desculpas a ela por tudo que disse e diz que está muito preocupada com o pai dela e a situação financeira deles. Manipuladora, Rosário diz a Lucrécia que se elas não resolverem isso, vão ter que vender tudo e despedir todos os empregados, inclusive o Modesto, e isso mataria o pai dela. Rosário diz para Lucrécia descansar por enquanto e vai ficar com Paulino. Lucrécia lê o bilhete de Carmelo, onde ele diz: não só estaria disposto a liberar o amor da sua vida, mas também poderia salvar o seu pai da ruína. Nesse momento, Rodolfo chega no hospital e diz a Lucrécia que estão prestes a levar Juliano para a capital para ser julgado. Lucrécia diz a Rodolfo que não vai esperar isso e sai correndo. Carmelo diz a Assunção que está indo agora ao Ministério Público e quando ele voltar, se não tiverem liberado Juliano Horta, ela pode fazer o que quiser. Assunção diz que está bem e que dará a ele a última oportunidade de fazer justiça. Lucrécia procura Carmelo e diz que vai se casar com ele, se ele libertar Juliano. Carmelo diz a Lucrécia que eles podem resolver isso agora mesmo. Lucrécia diz que primeiro quer falar com Juliano. Lucrécia vai ao Ministério Público para se despedir de Juliano. Ela diz que o ama de todo o coração, mais que a qualquer um no mundo, e que aconteça o que acontecer, isso nunca vai mudar, e ele nunca duvide disso. Juliano diz para Lucrécia também não duvidar do amor que ele sente, porque essa é a única força que o sustenta. Juliano entrega uma carta para Lucrécia e pede para ela abrir só quando for embora. Eles se beijam com muito amor e Lucrécia sai, sem contar a ele que aceitou se casar com Carmelo para salvá-lo. Lucrécia avisa a Carmelo que Juliano tem que sair hoje mesmo da cadeia, senão ele pode esquecer o trato. Carmelo diz aos policiais que encontrou a carteira de Juliano no escritório do pai, que aquela é a prova de que o pai mandou matá-lo, e quase poderia jurar que o sujeito que o pai contratou para isso foi o mesmo que acabou o matando. O policial procura Padre Matias e pergunta se na noite em que Juliano foi atacado, ele chegou até lá usando uma medalha, porque Ramiro estava com ela na mão no dia do seu assassinato. Padre Matias diz ao policial que tem certeza de que Juliano não estava com a medalha. Lucrécia volta para casa e pede para a Delfina não lhe perguntar nada. Ela vai para o quarto e lê a carta de Juliano, onde ele diz: não tenho que dizer o que sinto, porque nunca amei e nem poderia amar alguém tanto quanto eu te amo. Mas, justamente por isso, não quero prendê-la a mim. Por favor, não me espere. Segue a vida e tenta ser feliz. Te amo e vou continuar te amando até o dia da minha morte. Lucrécia sofre muito ao ler a carta de Juliano. Rosário se encontra com Carmelo. Carmelo diz a ela que tudo saiu às mil maravilhas e a Lucrécia aceitou se casar com ele. Rosário diz a Carmelo que conhece Lucrécia como a palma da sua mão e sabia que ela não deixaria o pai sair prejudicado. Lucrécia diz a Modesto e Chema que por uns tempos o pai não vai poder dar ordens e manda eles começarem a podar todas as árvores contaminadas para começar a semear as novas. Rosário diz a Paulino que quer que ele fique tranquilo, porque ela pode garantir que eles não vão perder a fazenda.